devia ser um saco para eles conseguirem pescar o cara que tá na faculdade, que tem... Quase impossível. Era muito difícil. E tinha essa concorrência com o setor financeiro. Ele vinha muito mais agressivo que um estágio numa metalúrgica, numa montadora. Era bem mais sedutor pro estudante. Aí você falou, vou trancar e vou para Londres. Vou trancar. Tô indo embora. E na verdade eu fui pedir dinheiro em casa, né? Eu tava ali, eu fazia estágio na faculdade ainda, eu conseguia, assim, eu sempre fui muito determinado, né? Vim para cá para estudar, né? Então me dava bem na faculdade. Eu fui estudar no inferno, que eu brinquei, porque a FEI tem muita história, né, Georgia, de lá. O pessoal fala que lá você entra, mas pra sair é difícil, viu? E falava porque assim, né? O pessoal fica de muita DP, demora a se formar, o que era faculdade de 4, 5 anos vira uma faculdade de 7. E eu falei, não, eu vou fazer essa porra aqui em 5 anos. Né? E tava dentro do programado. Falei, pô, todo mundo faz em 7, 8 anos. Né? Se eu fizer em 6, tá bom. Por uma opção de parar aqui, né? Eu falei assim, tá bom. E aí eu decidi, então, mas eu já... E até por conta das minhas notas, eu já tinha recebido convite para trabalhar no laboratório de mecânica, então eu dava monitoria de AutoCAD, de computação. Fazia já projeto para pessoal que estava se formando, né? Desenhar os redutores. Então eu tinha um dinheirinho e falei, mãe, eu preciso dar um jeito. E minha mãe, nessa época, ela ainda era manicure. Minha mãe era professora de manicure. Ela falou, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, se vira. Se você conseguir ajeitar de ir, vambora. E naquela época não tinha internet, quer dizer, começou em 95, 96, mas eu lembro que eu consegui encontrar uma escola lá, via fax, na Inglaterra, e falei assim, vambora. E fui, meti a cara lá, cheguei. Mochileiro mesmo, assim, custo mínimo. Foi. Fiquei assim, vou pegar uma casa, né? Vou encontrar uma casa de família que a escola organizou, mas era caro e longe do centro de Londres. Londres é dividido como se fosse um alvo, né? Então, zona 1, e vai até... Eu tava lá na zona 3, quase zona 4, tava pertinho do Wembley, do estádio Wembley. Só que ainda assim era caro. Eu falei, eu vou para lá, fico uma semana, uns 15 dias e vou achar alguma coisa. E aí eu encontrei lá mais 5 poloneses, 2 polonesas, falei, vamos juntar e alugar um apartamento. E aí conseguimos morar na zona 1, ali no centro, mais baratinho, e começou a minha jornada ali. Quanto tempo em Londres? Eu fiquei 8 meses lá. Aí fui para ficar 6, acabei ficando 2 meses mais. Foi na época da Copa do Mundo, na França. Deu um boost no teu inglês? Deu, vai ser uma história bastante interessante, né? Que às vezes a gente não se mede, né? E eu comecei a estudar e eu queria arrumar um trabalho lá, né? E era difícil na época. E uns 20 metros de onde eu trabalhava, tinha uma lojinha que vendia ingresso, uma loja de cambista. E ser cambista em Londres, ela é legal desde que você tenha uma loja. Você abre uma portinha e fala, estou vendendo ingresso aqui por 50%, que pode, 200%. né? Pode. Dentro da loja só, ou você pode meter as caras lá no estádio? Dentro da loja. Então eu abro uma loja, põe aqui, vendo ingresso para show. Para Miss Saigon, Chicago, caramba, aqui a 100. Aí você pega um ingresso de 10, o valor de face. Abre um spreadzinho ali e pronto. Acabou. E como é que esses caras faziam? Você não tinha internet na época, então eles contratavam aí uma molecada. Vocês vão sair batendo em teatro, vocês vão conseguir comprar ingresso para mim. E eu fui, um dia cheguei lá na moça, eu ia lá pedir emprego e nada, pedir um emprego e nada. E um dia eu cheguei, bati lá na porta, ela chamava a Michelle, a moça. Falei, Michelle, bom, vim aqui. Ela, como assim vim aqui? Ela falou, não, eu passei aqui ontem à tarde, você falou para eu vir aqui às 9 horas hoje trazer meu passaporte. Falei isso. Foi um caô isso. Caô total. Ela me olhou, tá aí o seu passaporte? Falou, tá aqui. Aí ela, daqui ele me deu 100 libras, né? Falou, olha, você precisa sair, você precisa comprar tantos ingressos Miss Saigon, final de semana, impar, não quero single, lá. Beleza. Ele me deu dinheiro, eu saía correndo os teatros tentando comprar. Aí sim, isso não podia, né? Porque o que passou na sua cabeça de falar assim, velho, eu vou meter esse louco aqui, vou chegar lá com meu passaporte e falar aqui. Cara, eu ia direto lá porque e não fica. Não. Falei, cara, preciso fazer um movimento, né? Preciso ir pro ataque. Ou não, já tem, né? E que eu ia lá, não precisa. E eu via que quem fazia esse trabalho para eles era molecada e de outros países. Tinha gente de Israel, tinha gente da China, tinha o pessoal que falava, cara, por que eu não, né? Falei, daqui que eu vou ser melhor que esses caras ainda. E deu certo. E aí eu comecei a conseguir muito ingresso. E chegava num ponto que eu precisava, assim, o pessoal do teatro me conhecia, então eu tinha que saber qual que é a escala, quando que mudava a bilheteria. Ou eu pedia para uma tiazinha que estava, às vezes, na porta do teatro, eu não sei falar inglês, você não pode comprar para mim? Dava o dinheiro para ela comprar para mim lá dentro.
E na verdade, eu fui trader, porque em inglês é trader, né? Era trader de ingresso. E você recebia uma comissão. Eu recebi uma comissão por ingressos que eu vendia. E aí eu tava indo bem e o dono dessa rede falou, cara, eu vou abrir uma outra loja em Whitehall, eu quero que seja sua essa loja. Faça o que a Michelle faz aqui.